Muito boa tarde, minha família, meu people. Daqui é o vosso boi barbado, como vocês sabem. O senhor da Zona VIP, a cara da Zona Oversized VIP. made this E track. hoje estamos aqui para realizar mais um podcast. E depois de muito tempo, voltamos para realizar mais um podcast, mais uma entrevista. E hoje estamos aqui com um doutor, tá vendo? É basicamente esse mambo, que é o nosso especialista, nosso doutor Minami II, tá vendo? Que ele vai nos explicar basicamente sobre o cristianismo, tá vendo? Qual a diferença entre um cristão e entre um religioso. Porque tem muita gente ali que tipo, não entende bem essa cena. Doutor Minami, como é que vai? Tá tudo. Ok. Tô lá, bem. Tá tudo bem. É. E acho que o povo queria me ouvir, tipo, a sua apresentação. Ok. Facebook, o Instagram, Daniel Minami II, né? Mais conhecido por Minami ou Barbeiro Minami. Podes me conectar a partir das redes sociais com esse nome. Ok. Doutor Minami, vamos lá no que interessa, não dá para falar muito, quando falam muito da preguiça, vamos lá no que interessa. Antes da gente chegar no nosso ponto principal, nosso tema principal, eu queria saber, doutor Minami nos explicar como é que o cristianismo aqui, tá vendo? Existiu, tá vendo? Aqui no mundo, em África, em Angola. Ok. No mundo, em África e Angola. Puxa mais. Falando sobre cristianismo no mundo e Angola, né? É um tema muito vasto. Então, acredito que se for para se falar hoje, não teria cabimento. Então, é de uma forma resumida. Sim, um tópico, só para o people entender. Ok. A princípio, podemos assim dizer que o cristianismo, né? O cristianismo chega aqui em África, né, na época do tráfico de escravos, onde os europeus eles chegavam aqui na África. Então, como meio de conversão para o povo africano que já tinham suas culturas, então por meio de conversão, porque os reinos africanos eles eram muitos e muito rigorosos, eram muito maus. Então, como meio de poder angariar, lhes converter, então o europeu exigiu cristãos evangélicos para poderem evangelizar e para poderem lhes converter. E essa questão aqui, você me acha que isso está certo ou está errado? Um povo entrar no território de outro povo para tentar corromper eles? Quer dizer, no verdadeiro sentido é que os europeus, os padres que eram enviados para vir aqui em África, eles estavam a fazer a sua missão. A sua missão que é de pregar a palavra. Mas agora, os líderes políticos é que eles usaram o cristianismo para poder colonizar, como meio de bajulação de converter ser um homem bom, porque o cristianismo não ensina a prática de feitiçaria e também não ensina a prática de mal. Então, neste sentido dessas práticas, o cristianismo surge na África por meio dessas coisas. Então, os líderes políticos eles trazem padres para evangelizar, para converter os líderes políticos africanos que eram maus para poderem serem bons. E calma aí, eles chegam aqui para dar uma bondade no povo. Essa aqui. Exatamente. Mas eles escravizaram os outros, então quer dizer que eles eram maus ou eram bons então? Bem, acho que você não está a entender. Quer dizer, praticamente eu estou a dizer assim, os líderes políticos, né, os europeus, eles usaram o cristianismo como meio de bajulação. Eles estão a pecar fazendo isso, usando o cristianismo para pecar. Mas já os padres estão a fazer o seu papel. Por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus 16:16 que ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, os padres estavam a fazer o cumprimento da palavra de Deus, que é pregar a toda criatura. Eles estavam a pregar para toda criatura. Só que os líderes políticos usaram como esse meio para poder lhes bajular e tirar ouro. Os bens deles. Sim, os bens deles. Ok, então isso é algo muito errado. Então quer dizer que os brancos estão nos devendo. Não, exatamente. Os brancos estão nos devendo, estão com a nossa dívida. Não pode. E aí, essa história aqui é basicamente como é que investiu aqui em África. Exatamente, como aqui em África o cristianismo. Sim, aqui e Angola.
Em Angola Você mesmo? não, é o mesmo, porque quando está se falar do tráfico de escravo, está se falar a nível da África, porque a maior parte do povo africano foi escravizado por europeus, né? Yeah. Aí eu conheço um pouco da história, né? Da conversão de um dos líderes africanos cá em Angola, acho que é Zila Muvemba, né? Que depois foi batizado, que foi chamado depois de Dom Francisco II. Ele era um líder muito mau e rigoroso, e qualquer estratégia que alguém cometer, ele matava, era trazido para se suicida. E era um dos líderes muito mais maus no seu reino. Sim. Esse aqui não brincava. Não brincava. Qualquer coisa ele mata. Eu acho que deve ser por isso que os brancos vieram com essa teoria. Exatamente. Sabia que os africanos Exatamente. muita polonguça. Então, ele era muito maus, então o que o branco pensou? Ele pensou, como o cristianismo ensina o bem, eu não vou querer pegar quem não tem poder. Yeah. Você que é povo, não vou te pegar. Eu vou pegar o líder que é o mais temido, vou lhe pregar, ele vai se converter, vai ser bom. Então ele pega o rei, lhe evangelizam, ele se converte. Okay. E quando ele se converte ao cristianismo, ele fica um homem bom. Aquilo que ele fazia, que temiam os povos, já não temiam mais, não fazia. E o povo também fica mais calmo. E o povo ficava calmo. Também, e no mundo também, a história é a mesma? Não, no mundo é diferente, né? Também falando sobre o cristianismo do mundo, quer dizer, primeiro que a religião é um meio de que o homem tenta se conectar ao seu Deus ou a uma divindade. Okay. Ele chama religião ou religação, o homem querer se ligar a Deus. Então, desde a antiguidade já houve muitos povos que tinham suas culturas e tinham, né, um Deus para adorar, sim, uma divindade para poder adorar. Mas agora, praticamente o cristianismo surgiu no mundo, não, podemos dizer assim, né, a religião, essa religião, né, antigamente é o povo judaico, porque o cristianismo só se começa depois, né, depois da morte de Cristo. Quer dizer, se fala-se de cristianismo, todos aqueles que são seguidores de Cristo. Por isso que vem o nome cristianismo. Mas todos aqueles que eram antes, eles não eram cristãos. O que eles eram então? Eles eram povo judeus, povo hebreu e povo israelita. E há uma diferença entre esses povos judeus e um cristão? Primeiro é que não há diferença porque existem só simplesmente num povo. Eles são uma nação. A nação é Israel. Mas agora existem tribos. Tá vendo? Assim como aqui em Angola existe província, o país é Angola, mas existem províncias, né? E cada província, às vezes algumas províncias tem a sua cultura. Tem a sua cultura, povo banto, povo etiópio, povo não sei o que, essas coisas assim. Então é conforme os Israel, os hebreus, os judeus, mas praticamente a cultura deles é mais denominada de povo judeu. Tanto hebreus, todos entram do povo judeu. Eram chamados judeus. Por isso que na fase da época da era da Guerra Mundial, né, os judeus eram matados pelos alemães. Mas isso tipo entre judeus, que não tem nada a ver, todos adoram a Deus? Não, todos adoram a Deus. Ok. E vamos no tema que nos interessa mais, que a diferença tipo entre um cristão e um religioso, então. Um cristão e um religioso. Primeiro é que esse termo religioso nesse tempo está muito distorcido. Por quê? Está distorcido porque em geral, né, o nome religião está a se dizer de uma denominação, ou eu em que acredito em alguma coisa e eu faço parte de um grupo em que acredita em alguma coisa. Tipo, aqui podemos estar aqui em comunidade, em acreditar em alguma coisa e adorar essa coisa, então aqui estamos diante de uma religião. É um meio em que eu quero me conectar a um Deus. Por isso que existe religião cristianismo, religião judaica, religião muçulmana, porque eles acreditam no Maomé, acreditam no Buda, acreditam. Isso é uma religião. É o meio que eles usam para se conectar ao seu Deus. Isso chama-se religião. Mas agora, em tempo real, né, dizer religioso, denomina-se religioso aquele que não é cristão, né, nós assim que somos cristãos, denomina-se religioso aquele que não é cristão, mas e nem segue regra da Bíblia, mas segue a doutrina da igreja.
Ok. Porque cada igreja tem sua doutrina. Tem sua doutrina. Então, aquele que segue a doutrina da igreja, mas em geral não procura a santidade a Deus, o temor a Deus, esse não é cristão. É chamado de religioso. Porque só segue o que é da religião, o que é da igreja. Então hoje chamamos religião a igreja. Por exemplo, tem a religião das testemunhas de Jeová. Eles não aceitam ser chamados de igreja. Não, eu sou da igreja testemunha de Jeová, eles não aceitam. Eles falam, não, a minha religião é testemunha de Jeová. Ok, então quer dizer que tipo, os da Jeová são cristãos, são religiosos? Praticamente eu posso chamar assim. Primeiro é que a religião deles é uma seita. É tipo uma seita como assim? Uma seita. Seita é um meio de dizer que eles falam coisas erradas ou heresias. Calma aí. Tenta falar que tipo, os da Jeová falam coisas erradas, tipo, não falam coisas certas, não tem nada a ver com a Bíblia. Não, é assim, em alguns pontos eles podem estar certos. Ok. Mas há momentos na Bíblia que eles distorcem o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Tipo, calma aí. Mas tô aqui porque eu já me encontrei com vários cristãos. Não, tipo, agora não sei se são cristãos ou são religiosos. Mas já me encontrei com vários que da Testemunha de Jeová. Que eles me explicaram sobre a Bíblia, sobre Deus. E eu vi tipo que eles são quase cristãos. Quase cristão. Tipo, isso já é você, quase cristão. Então são cristãos. Bem, primeiro, os testemunhas de Jeová, primeiro é uma tese que eles dizem, né? Uhum. Uma das heresias que eles falam muito é que eles não podem doar sangue. Não podem doar sangue. Você acredita nisso? Não podes doar sangue? Não, por mim, sendo eu barbante maço, eu vou doar sangue sim. Eu não posso ver alguém morrer através do que do Então que ensino essa igreja traz? Agora, segundo... Se eles pregam a mensagem da salvação para salvar as pessoas, para salvar vidas, e como que alguém estiver a morrer e ele não quer doar sangue para a pessoa sobreviver? Agora, segundo os livros deles que eu li, eles dizem que doar sangue não, tipo... Não se deve doar sangue porque acho que Deus proibiu essa cena de doar sangue. Acho que aqui no livro tem, deixa eu abrir aqui o livro. Mas não tem. Aqui no livro não tem? Deixa eu abrir o livro aqui, calma aí. Não, sério. Tá bom. Vamos ver sobre o sangue aqui. Aí depois vou dar mais nada. Pausa. Mas depois pode falar com você qualquer coisa. Então, do sangue. Tá aqui. Sobre o sangue tá aqui. Vamos ver. Está escrito, tipo, a primeira pergunta deles, qual é o ponto de vista de Jeová sobre o sangue? Jeová disse... Não, até por dizer você, não dá? Lê você para quê? Para ter essa certeza, não vai falar que eu estou te mentir. Tá aqui. Jeová disse aos seus servos no passado, a vida de todo tipo de criaturas é o seu sangue. Levíticos 17 e 14. Para Jeová o sangue representa a vida. Se a vida é sagrada, então o sangue também é. Tá bom, isso só fala assim. Aí, tudo bem, tá escrito. Que uso de sangue é que Deus proíbe? Antes da congregação cristã fosse formada, Jesus disse aos seus servos não comerem sangue. Depois de a congregação cristã ser formada, Jeová repetiu essa mesma ordem aos cristãos. O corpo governado deu o seguinte orientação: persistam em abster-se de sangue. Mas é muita coisa. E aqui, foi nesse livro que eu li aqui, que dizem que não podemos doar sangue, tá vendo? Primeiro primeiro a teoria deles que eles levam é que falam que a vida está no sangue, tudo bem, isso é bíblico. Mas eles falam de que a pessoa pode estar a cometer vários erros, né? Por o sangue ser a vida do homem. Então significa que você, por causa dos teus pecados, das tuas falhas, Deus pode te castigar. Algumas consequências. E você doando o teu sangue para outra pessoa, essa pessoa pode acarretar as maldições que você tem.
as maldições da tua família. Yeah. A pessoa pode acarretar por quê? Porque você lhe doa sangue, a tua vida, então você está partilhando a tua vida com outra pessoa. Então você está a fazer com que essa pessoa também vai ter maus espíritos da tua família. Então quer dizer, tipo, a transfusão de sangue, também a troca de espíritos. Exatamente, segundo eles, conforme eles dizem, E defendem. isso está errado, está certo? Não está errado, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Deu seu sangue, derramou seu sangue por nós. No Calvário. Para quê? Para que a gente fôssemos que salvos. Jesus, a Bíblia diz em Romanos que Jesus deu a sua vida por nós. Eu sou sangue. E em Gálatas ele diz que ele fez-se pecado. Fez-se pecado para que a gente fosse santo. Calma ali. Então, e se os da Jeová, tipo da Jeová, vamos especializar os da Jeová, tem muitos erros. Não, tem muitas teorias que eles dizem Que está errada. que tá errado. Então, qual é a religião que o doutor acha que está mais certa? Não, falando de uma religião que está bem certa, podemos dizer que toda religião tem sempre uma falha. Porque os homens são sempre imperfeitos. Então, mas testemunho de Jeová, eu falo assim para si. Uma das religiões que eu talvez um dia, se eu tiver filho, falar, meu filho nunca pode ser, é mesmo testemunho de Jeová. Eu gostaria de Jeová. Porque é uma religião que está muito fora da Bíblia. Alguns, primeiro, a doutrina deles e muita coisa. Porque eles, por exemplo, eles ouvem essas músicas, né? Kuduro, House, Afro, ouvem todas essas músicas, mas louvores eles não ouvem. Não ouvem louvores. A única música que eles cantam são modelos que eles criam, só. Agora outros louvores não ouvem. E calma, se eles estão fora da Bíblia, tá vendo? Do seu Cristão. Do seu cristão, então eles estão mais no mundo. Nós estamos mais no mundo, então eles. Sim, estão mais no mundo. Okay? Tipo, esse aqui nunca viu um que é da Jeová. Cantamos também que é. A doutrina dele é vã. É vã, tipo, não tem sentido eu estar naquela religião, enquanto que, quer dizer, eu vou deixar meu pai morrer, alguém morrer, porque não vou lhe doar sangue. E o que adianta? Eu vou ouvir músicas mil vezes eu ouvi músicas que fazem bem para mim, né? A fazer boas práticas, do que ouvir músicas que não podem. Então, a ver Kuduro, que está vindo agora, que normalmente fala muito da sensualidade, mas coisas que falam realmente sobre a conduta de um homem conforme deve ser, eles não estão nem ali. E então, agora, falamos sobre como é que é um religioso, agora, como é que é um cristão? Cristão é alguém que é seguidor de Jesus Cristo. Ok. Todo aquele que é seguidor de Jesus Cristo é cristão. Por quê? Porque esse nome cristianismo veio depois de Cristo. O nome cristianismo, porque o nome dele é Jesus Cristo. Então quer dizer que cristianismo é uma homenagem a Jesus Cristo. Exatamente. Todos aqueles que seguem a doutrina de Cristo são chamados de cristãos. Calma. Então, tipo, porque tem muita gente que não acredita tipo, em Jesus Cristo, só acredita mais em Deus. Sim. E agora isso aqui é o quê? Exemplos judeus. A religião judaica. Eles estão em Judá, estão em Israel. Mas eles não acreditam em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é filho de Deus, que foi enviado, é o Messias. Eles não acreditam, então eles não são cristãos. Eles não são povo judeu, eles acreditam apenas em Deus. Mas calma aí, doutor, o que é que tipo, te garante mesmo que tipo, que eles estão errados, que Jesus Cristo é filho ou não? É filho de Deus? Porque tudo, a sua vida, a sua conduta, tudo o que ele viveu é o que está escrito na Bíblia. Se cumpriu nele. O que está escrito no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento, na vida dele. Porque até na morte de Cristo, muitos não acreditavam em Jesus. Eu até sempre falo assim, mesmo que se eu existisse no tempo de Jesus, eu não acreditaria também que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Isso é algo muito espantoso. Sim, como é que alguém como eu, tipo, estamos aqui nos judeus, vai falar que eu sou filho de Deus? Sim, de repente chegou, não, sou filho de Deus, não sou filho de Deus, ouve minhas palavras. É admissível. Sim, por isso que os fariseus não acreditavam em Jesus. Os fariseus não acreditavam, porque porque Jesus dizia-se ser filho de Deus. Então, os fariseus faziam um meio de poder tentar a Jesus fazer pecar. Se ele se diz filho de Deus, então vamos fazer pecar.
injuriar. Depois, e os fariseus são os mesmos que fizeram Jesus Cristo e a morte. Calma ali. Boa tarde. Chama. Fecha a coisa na grande vai na semana munda. Bem, doutor Minami. Vamos lá no que nos interessa. O cristão é aquele que segue Cristo. Exatamente. E agora aquele que só segue Deus, não é cristão. É religioso ou nem por isso? Vai seguir Deus de que forma? Não, como ele é o pai, há muito tempo prefere seguir o pai do que o filho. Então esse não é chamado de cristão, é chamado apenas de alguém que crê em Deus. É um crente. Porque você também pode ser um crente. Crente é todo aquele que acredita em alguma coisa. Se eu acredito na cruz, que isso vai me salvar, então sou crente, eu acredito nisso, sou crente. Mas agora já cristianismo é aquele que segue a doutrina de Cristo. Porque a Bíblia diz assim em Atos capítulo 11, versículo 26. A Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Aí é que surgiu pela primeira vez a palavra cristão. Por que eles chamavam de cristão, os discípulos? Eles foram chamados de cristão porque eles pregavam a doutrina de Cristo. Então eles eram chamados de cristão porque se pareciam com Cristo e eles pregavam o que Cristo pregava. Então, por isso eles chamavam de cristão. E daí esse nome começou a surgir e todos começaram a ser chamados de cristão. Calma aí, e falando em discípulos, porque tipo, Jesus Cristo só teve 12 discípulos. O que é que simboliza os 12 discípulos? 12 discípulos estava simbolizando também as 12 tribos que Israel tem. Em Israel, primeiro, a promessa que Deus fez, por quê? O povo, a nação é Israel. E sabias que Israel é nome de um homem? Não. Jacó. A Bíblia diz que Jacó, Deus apareceu a Jacó. E depois lhe mudou o nome. Falou, as nações serão benditas primeiro de ti. Então o nome dele já não se chama mais Jacó, mas Israel. E Jacó teve 12 filhos. Que esses 12 filhos é que tornou-se tribos em Israel. Em Israel tem 12 tribos. Com o nome dos seus filhos. E Jesus também só teve 12 discípulos. Que poderia simbolizar Israel. Sim, as 12 tribos de Israel. Então é tipo, as 12 tribos de Israel tem tipo, Jesus Cristo buscou em cada tribo uma Não, em cada um não. Isso apenas é uma simbologia do entender. Não está exatamente que é por causa disso. Mas sim, porque na maioria das coisas da Bíblia, alguns números estão muito bem conjugados. Sim, estão muito bem conjugados. Em Israel, onde surgiu essa toda a história? Sim, a nação é Israel, o país é Israel. O país. Não, tipo, eu quero saber tipo, a história de Jesus Cristo. Sim. Começou em Israel. Sim, começou em Israel. Ok. Porque tipo, óbvio também que tipo, a maioria das histórias também, a maioria das histórias da Bíblia também surgiu a partir daqui da África. Histórias da Bíblia. E tipo, só como chamam que é o camarada que teve 12 filhos? O Jacó. 12 filhos, tipo, na Europa é muito difícil. Acho que é por isso que muita gente também não acredita na Bíblia e essa história de Jesus. Não, antigamente era permitido você ter 2 mulheres, 4 mulheres. Não era algo errado. Se você tiver uma mulher, tens o privilégio de ter mais umas concubinas. Então esses 12 filhos não eram filhos da mesma mulher, eram com outras mulheres. Então ter mais de uma mulher não é pecado? É errado. Não. É pecado. Cometerás adultério. E aí, calma ali. Então, se ele teve 4. É isso que eu estou a dizer. A doutrina de Cristo nos ensina que adultério é pecado. Antigamente não era errado. Porque é a cultura deles. Então isso fazia muitas pessoas quererem fazer muitas coisas erradas. Tem muitas mulheres. Até que já houve casos em que alguém que se relacionou com a sua própria nora sogra, né? Dizer assim. O enteado se envolveu com a madrasta. Mas calma, ele queria a mulher do pai. Mas quando ele teve 4, ele já não estava com Deus? Sim, estava com Deus. Ele não sabia que isso é um erro?
Primeiro, Jacó, para ter até filho, primeiro é que a sua mulher não fazia filho. A sua mulher que ele trabalhou durante 14 anos para ter essa mulher, não fazia filho. Então, mas como na cultura do pai da noiva ou da moça, é assim, a mulher de Jacó é a segunda filha. Jacó gostou da segunda filha, não da primeira filha. Mas como a primeira filha não casou, Jacó trabalhou durante 7 anos para ter a mulher. Mas só que depois lhe deram mais 7 anos, trabalhou mais 7 anos para conseguir. Só que agora, no dia do casamento, ele vê, assim já, né, na lua de mel, ele vê que trocaram de mulher. Ele estava assim, não, essa não é a mulher que eu trabalhei com, é a mais velha. Depois o sogro é que fala, não, nossa cultura, primeiro se entrega a mais velha, depois é que faz a menor. Então ele depois tinha que trabalhar mais 7 anos. Sim. Porque no primeiro 7 anos pensou que vai receber já a mulher dele, dizeram na outra. Então trabalhou mais 7 anos, depois é que recebeu. Então ela casou com as 2 irmãs. Só que a mulher, enquanto ele lutou para ficar com ele, não fazia filho. Então, agora isso aí fazia. Então é que teve sempre filho. Só que depois, quando a Rebeca começou, Rebeca que é a mulher dele, começou a fazer filho, então a Lia, né? A Lia, que era a irmã dele, a mais velha, a Lia como já fazia, já tinha outros filhos, e já era adulta, então ela deu também as suas concubinas, quer dizer, as suas empregadas, não, para me dar descendência. Antigamente era assim, se você é casado e você tens uma pessoa que trabalha na tua casa, se você entregar no teu marido, se relacionar com ele e tiver filho, o filho não é dele, o filho é teu. Antigamente era assim, então ela entregou as suas concubinas para quem? Então aí que começou a surgir, surgiu uma competição entre elas. Não, me dou filho, também vou dar filho, me dou filho, também vou entregar minha concubina, também vou entregar minha concubina para ter filho. Então assim é que foi crescendo o número de filhos, foi tendo 12, até também houve mulheres, só que em Israel as mulheres não são contadas, eles contam mais os homens. Sim, calma, aí agora dominamos. Tipo, antigamente, tipo, as histórias ou os acontecimentos que aconteciam antes, o doutor Minami consegue ver hoje em dia. Tipo, mais ou menos o que especificar? Tipo, nesse caso, entregar concubinas. Não, hoje já não. E hoje não, por quê? Hoje já não, porque é errado. Primeiro isso começou já lá em Moisés, né? Lá com Moisés, na época de Moisés, né? No povo hebreu. Também era assim. Então, e antigamente também era permitido fazer carta de divórcio. Quer dizer, a Bíblia está dizendo assim, que Deus não vos permitiu vocês fazerem carta de divórcio, mas por causa do vosso coração duro, então Deus permitiu para Moisés fazer carta de divórcio. Então Jesus, no Novo Testamento, ele veio dando novo ensino, que aquele que repudia a sua mulher ou se divorciar com a sua mulher, ele comete adultério. Porque você automaticamente, quando você casa com alguém, você tem assim, uma só. E a Bíblia fala que o homem cristão ou um líder religioso tem que ser amplamente homem de uma só mulher. Respeitado. Homem de uma só mulher, respeitado. Né? Com boa reputação. Que reputação vou ter? Eu que te prego a verdade e eu tenho várias mulheres. Não, eu estava a ser má. E agora, tipo, se antigamente, tipo, os acontecimentos de antes errados, agora não estão a existir. Foi que acontecimentos certos, tipo, sobre Deus, tipo, do jeito que Jesus era, foi que não tem muita gente assim, a seguir esse tipo de caminho. Primeiro, devemos também julgar os tempos. Okay. Antigamente a tecnologia não estava muito avançada e o número de sensualidade também era diminuída. Por quê? Porque antigamente já não usamos telefones, né? Não usávamos telefone e não se usava também, né? Essas roupas que hoje nós usamos. Antigamente eram vestidos e tudo eram tapados. Okay. Então, desta forma, não permitia a pessoa ter uma ideologia de poder cobiçar a mulher do outro. Por quê? Porque simplesmente se olhava na beleza. Só na beleza. Eu olho no rosto, gostei de ti. Porque a mulher ela cobrida, a mulher metia 2 a 3 vestes, 3 vestidos. Então quer dizer que para não haver muitos erros agora também tem que se cobrir. Sim, agora hoje agora existe colar, já estão apertadas, então a sensualidade entrou. Então quanto mais vem a imoralidade, mais ficam perversos. Okay. Sim, porque você
estás olhando a mulher do outro, vai desejar. Quer dizer, tens tu, agora vais olhar o que é do outro, vai desejar. Então você vai lá. Então isso gera pecado. Gerando pecado, isso traz desavença. Depois isso começa a surgir. Depois leva a doença em casa. Você quer ter tua mulher é inocente, porque se relaciona com outra pessoa. E agora vai ter doença. E tipo, calma, eu acho que, eu vou fazer uma pergunta, é possível que esses acontecimentos errados possam mais, tipo, vão parar de existir daqui a longo prazo? Não vão parar de existir. O único dia que vai parar de existir é o dia que Jesus Cristo vier. Porque também esses acontecimentos, Jesus Cristo também já está predestinado para acontecer. As mortes também já está predestinado para acontecer. Guerras, terremotos, tudo. Porque também se você falar que todos os dias você ora para as pessoas não morrer, também está orando à toa. Sim, não se ora, eu vou orar para as pessoas não morrerem, não. O mundo vai ficar cheio. Ficar cheio, Vai ficar cheio. Tem que morrer. Sim, então a pessoa tem que morrer, porque isso é a lei da vida. Nascer, crescer, morrer. Vai dar espaço nos outros. Não, tipo, eu estou se refere por causa das meninas, tá vendo? Andar com roupa mais curta, tá vendo? Tipo, andar em falaste aqui, por essa expressão aqui, colagem, tá andando de chunas. Eu quero saber se isso pode reduzir. Eu acredito que daqui para frente isso vai piorar ainda mais. Por quê? Porque estão sempre a evoluir. Sim, o mundo está sempre a evoluir, o mundo é dinâmico. E está sempre a evoluir. Daqui para frente mesmo as coisas vão tornar-se mais imorais. Porque isso tudo que está para acontecer, tudo já está escrito. Está escrito. Já está escrito. E tipo, desde a escritura até o momento, tipo, já tem várias promessas que já se cumpriram. Muita coisa. Pode referir algumas para... Primeiro, né? Que a Bíblia diz que haverão falsos profetas, falsos mestres, que eles não vão nos ensinar a verdade, né? Eles serão amantes de si mesmos, vão ensinar a doutrina vãs. Quer dizer, e hoje vemos muitas igrejas serem abertas, quer dizer, uns mesmos porque, tudo bem, Deus lhe dominou para poderem abrir essas igrejas, mas tem uns que abrem por meio de dinheiro, com meio de ganhar dinheiro, e eles são fáceis, e uns abrem por meio de feitiço, não são pastores, são feiticeiros e abrem igreja. Para simular que estão a libertar, enquanto afinal tem feitiço. Só que é muito difícil você dar conta que é um verdadeiro, porque muita gente fala, não, eu sou. Existe uma coisa que você deve saber discernir. A Bíblia fala sobre discernimento do Espírito. Se você tem um relacionamento íntimo com Deus, o Deus verdadeiro, o Yahweh, Deus verdadeiro, se você tem um relacionamento com Deus, o Espírito Santo em ti, se habita verdadeiramente em ti, já vai te dar discernimento, você saber discernir quem é de Deus não é. Quem verdadeiramente adora Deus em espírito e em verdade, conforme diz o livro de João, ele consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Agora, você que não tem a comunhão com Deus, não tem intimidade com o Espírito Santo, é claro que você não vai entender. E a qualquer pessoa você vai aceitar. Tá vendo? Então, é claramente por isso que muitos erram. Erram primeiro disso, por quê? Porque não têm um relacionamento com Deus. As pessoas são falsamente... Por exemplo, as pessoas que estão em momentos de tristeza, né? Estão aflitos. Se vir alguém, não, eu sou profeta verdadeiro, eu sou pastor verdadeiro, se entrega. Eu vou te curar, ele vai se entregar, porque ele só quer ser curado naquele momento. Se é falso, e há quem fala assim, não, se é falso ou não, importante é que me curou, só que ele está curado. Então não é sobre isso. Porque até Satanás, a Bíblia diz que até Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás se aflige, se muda, vai te fingir, tipo é da luz, enquanto é das trevas. Sim. Ok. Eu acho que o nosso tempo nos permite mais. Já vamos parar por aqui. Mas, tipo, antes de a gente terminar, eu quero tipo, que o Dr. Minami me dê pelo menos as características de um cristão e de um religioso, de forma bem resumida. De forma bem resumida, vou pegar para religioso, vou pegar alguém que é adventista. Porque na adventista tem muitos religiosos que eles simplesmente seguem a doutrina da igreja. Agora, para a questão, posso diversificar, né? Eu posso diversificar falando uns da IECA ou pentecostais. Ou os pentecostais. Agora, eu acho tipo, que o Dr. Minami está se referindo mais tipo, pessoas que, porque o sétimo dia ficam mais rezando nas calmas, os católicos nas calmas, os jovens nas calmas, os pentecostais gritam mais. Não me refiro a isso.
Porque você me pediu para dizer sobre algumas características de um religioso Sim. e de um cristão. Primeiro, eu falei, vou falar do sétimo dia, porque o sétimo dia, na sua maioria, tem mais números de religiosos que seguem a doutrina da igreja. Então, uma das características de um religioso hoje em dia, né, nesse termo de religioso, de religião, um religioso é aquele que segue a doutrina da igreja, não é cristão. Ele não é verdadeiro, ele só é boa pessoa. Ele é boa pessoa, ele só adora Deus no sábado. Segunda, agora ele só vai na igreja, cumpre coisa da igreja, mas Sábado. segunda-feira, não sei o que, faz coisas erradas. Por quê? Primeiro que a Bíblia, fala que não podemos fazer sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento, sabe o que? Isso é fornicação. Agora você imagina, um adventista, ele fala assim, não, e no sábado não podemos pegar dinheiro. Mas ele namora. E no sábado, não, hoje é sábado, não posso fazer nada, porque é pecado. Mas se na verdade ele vir sábado, ele vai fazer, não pecou. Ele segue o quê? Segue a igreja. Tá vendo? Ele segue a igreja, mas na verdadeira essência ele não cumpre a Bíblia. Cristão é todo aquele que é cumpridor da Bíblia. Que ele não defende a igreja. Cristão é aquele que não defende a igreja, defende a Bíblia. Esse é cristão. Agora, religioso é aquele que defende a igreja. Não, mas a minha igreja está ali pregar, está ali evangelizar. Não, o sábado só fala sobre a doutrina, não fala sobre a Bíblia. Quando você lhe mostra a Bíblia, ele não aceita. Esse contei com alguém assim, e se falar muito sobre a doutrina, eu acho que para terminar, o tema é muito vasto, não sei por aqui. Certo. É muito vasto, eu acho que vamos receber terminar nas próximas vezes, para a gente terminar esse debate. Exatamente. Porque tem muita coisa que a pessoa tem que entender, tá vendo? Muita gente só fica aí, não, sou cristão, não, sou religioso, não, tá vendo? Nós sabemos bem como é que um religioso vê, como é que o cristão é. Terminar, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Pela disponibilidade. Valeu por tudo. E a gente vai fechar aqui. Só na VIP fica por aqui. Próxima semana tem mais. Com a Barbate tem mais na tela. Fechou? Ai, minha mãe, tô cansado. Vai, corta aí.